venho destacando na lição número 45, o sustento da paz. Vivei em paz uns com os outros. Olha, já começa pelo título, né? Nós vivemos em paz uns com os outros. Escrito por Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E Emmanuel continua aqui descrevendo: costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política. Teratologia aqui no sentido de monstruosidade, uma coisa terrível, né? Quando se trata disso, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros. E ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas, estridor que são os barulhos, né? Na via pública, e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante no serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faz um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. É bem compreensível, né, o que vem chamar a atenção da gente, o que a gente pode fazer pela paz, o que a gente tem feito pela paz do mundo, né? E, de modo geral, guerra para nós, o que significa a guerra para nós, né? Significa o quê? O conflito, a hostilidade entre as nações, povos, ou entre grupos de um mesmo país, e por vários motivos, como, por exemplo, ideologias diferentes. Olha o que a gente vê no dia a dia, as brigas das
religiões. As pessoas quebrando templos religiosos, por quê? Ideologias religiosas, trazendo o quê? A intranquilidade pública pelos resultados nefastos que ela produz nos seres humanos. Então a gente vê o quanto isso é triste na nossa humanidade do dia a dia. Brigamos por causa de religião, brigamos por causa de tantas coisas sem fundamento, né? E como seres criados por Deus, nós somos o quê? Somos parte integrante desse universo. E por isso a gente está ligado uns aos outros. Nós, como filhos de Deus, somos todos uma mesma família, uma grande família, estamos ligados uns aos outros, agindo uns sobre os outros ainda por cima, né? E mesmo que a nossa influência pareça pequena, ela tem a sua representação na tranquilidade geral. Às vezes nós pensamos que não estamos fazendo nada. Estamos pensando que não tem nenhuma influência aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, às vezes uma brincadeira de mau gosto, que pode tirar a paz do outro, pode destruir até uma vida, né? Porque as pessoas, tem muitas pessoas que têm uma mente muito fraca e acaba se deixando envolver. A gente vê aí religiões que as pessoas se matam em nome da religião, matam, tiram a própria vida em nome da religião. Tivemos muitos casos aí de contados de seitas, de certa forma sinistras, né? Onde as pessoas coletivamente se matavam. Então, o ser humano é muito fraco nesse sentido e ele se deixa influenciar com muita facilidade, né? Até mesmo por não entender o que o outro tá dizendo. A gente vê aqueles homens bomba lá nos outros países, né? Por que eles fazem aquilo? Se deixam levar influenciados pela palavra dos governantes. Eles não são obrigados a fazerem aquilo. Se tu não for, tu vai morrer. Ele não já vai morrer? Então, é porque ele se oferece para aquilo. Em nome de quê? Em nome da religião, em nome do país. Então a gente vê o quanto ainda é difícil e o quanto ainda existe essa coisa de domínio da mente uns sobre os outros. Então, nós, como cristãos, como filhos do mesmo Deus, deveríamos tratar de viver em paz uns com os outros, ajudando uns aos outros. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Procuramos influenciar sempre para o lado ruim. Em frente ao meu trabalho, tem um colégio. Todos os dias, sem nenhuma exceção, aquela garotada toda sai na hora do almoço. Olha, é triste. A gente fica ali olhando, é briga para cima e para baixo, de tapa mesmo. E tudo criança já grande, já adulta, né? Criança pequena não. E mais ainda, não são só os homens. As mulheres também de vez em quando se agarram, puxando o cabelo. Mulheres, moças bonitas. Então, é isso que a gente está vendo no dia a dia. O que não está fazendo de falta o conhecimento da vida espiritual, conhecimento dos ensinamentos de Jesus, o conhecimento do que é fazer o bem, do que é amar, do que é viver em comunhão. Então, como é que vai existir a paz na terra, na minha cidade, no meu bairro, se eu contribuo somente para desfazer essa paz, para desarmonia, para desarmonizar tudo? É isso que estão fazendo. A gente vê agora as campanhas políticas, 1000 promessas, tudo mentira, porque eles não fazem nada na verdade. Nada que possa beneficiar o sofredor, nada que possa beneficiar o trabalhador, nada que possa beneficiar. Quantas pessoas estão na fila do SUS esperando uma consulta? Não é porque não tenha médico, não é porque não tenha dinheiro. Os próprios trabalhadores que estão dentro das unidades estão se lixando para os irmãos. Então, é exatamente o que a gente está tentando aprender. Está acontecendo o contrário. A falta de amor do ser humano, uns para com os outros. A falta de respeito, a falta de caridade, sentimento de paz. E aí as pessoas falam de paz.
procurando paz aonde? No dinheiro, nos bailes, nas roupas exorbitantes. Então, olha como tá sendo a humanidade. Então, pessoal, é o que está faltando para o ser humano, é encontrar Jesus. E vai encontrar Jesus aonde? Primeiro tem que encontrar a si mesmo. Se você não encontra a si mesmo, não vai encontrar nada mais no mundo. Não vai encontrar nunca essa paz, não vai encontrar nunca esse amor. Então não é uma coisa tão simples de se trabalhar. É um trabalho árduo, é difícil, é aquela coisa, porta estreita. Quem quer passar pela porta estreita? Então todos nós sabemos da dificuldade que é passar por essa porta estreita, né? E o que nós estamos fazendo para conseguir passar por ela? Não é fácil. Cada um de nós estamos num nível de dificuldade diferente, de compreensão diferente, e aceitar o próximo como ele é. Olha, não é uma coisa comum para nós, não é uma coisa simples para nós. Nós até procuramos aceitar, procuramos entender, procuramos compreender, mas precisamos ainda trabalhar muito mais do que nós já estamos trabalhando. Não nos acomodarmos, é o que Jesus pede. Trabalho em quê? Na auto reforma, na reforma íntima, no controle dos seus pensamentos, dos seus atos, no dia a dia. Isso é a coisa, o orar e vigiar que a gente vem comentando no dia a dia nosso aqui. Nós estamos fazendo isso, nós estamos parando para observar o que nós estamos fazendo para nos melhorar, para nos compreendermos, para compreender o próximo. Então, a gente fala muito e sabe que não é fácil. Agora é importante que nós estamos já parando para analisar tudo isso, para verificar, para discutir o que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer. Se nós estamos aqui reunidos, estudando, debatendo esse tema, é que ele já está na nossa mente. Então vamos nos esforçar um pouquinho mais, trabalhar mais isso e procurar nos melhorar a cada dia. Fazendo o quê? Procurando compreender mais, procurando aceitar o próximo como ele é, aceitar o... Porque tudo a gente já viu que é o nível evolutivo de cada um. Eu só posso compreender aquilo que eu já evoluí bastante para isso. É a mesma coisa do colégio. Uma criança que está nas primeiros dias de alfabetização não vai entender o assunto do colegial. Por mais que se fale para ele, não vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Da mesma forma é a nossa elevação espiritual, nossa elevação moral. Não adianta nada eu falar de amor, de caridade para alguém que só pensa em fazer o mal. Querer que ele aprenda de uma hora para outra. Não é demorado e a gente tem que ter essa consciência que tudo na vida é um passo a passo, é uma caminhadinha, uma passadinha a cada dia. Então, viver em paz com os outros significa o quê? Que devemos ser tolerantes, compreensivos, entender as dificuldades do outro, sem sermos coniventes com os erros. A gente entender é uma coisa e ser conivente com o erro é outra coisa. Então, não podemos misturar as coisas. Mas o que? Auxiliando, na medida do possível, aqueles mais fracos, que ainda não conseguiram entender direitinho. Encorajando aqueles mais tímidos, procurando sempre o bem uns dos outros e de todos, né? Pedro, ele falava escreveu o seguinte, que devemos buscar a paz e seguir a paz. Então, não adianta só buscar, eu tenho que seguir essa paz, trabalhando ela, aperfeiçoando ela no meu dia a dia. Então, a gente deve buscar essa paz aonde? Primeiramente, dentro de nós, pois é aí que ela deve começar. Se não começar aqui dentro do meu coração, eu jamais vou encontrar essa paz lá na rua, eu jamais vou encontrar essa paz lá na minha igreja, onde quer que eu vá, porque ela tem que estar dentro de mim. Então, isso que a gente tem que começar a entender, para que a gente possa depois
se estender aos outros e estender essa paz para a humanidade. Então, é comum o ser humano confundir a ideia de paz com a paralisação em diversos setores. Muita gente acha que ter paz é não fazer nada, é ficar isolado de tudo que possa trazer raiva ou angústia ou o que quer que seja. Então não é bem assim. Então, para muita gente, a paz significa o quê? Não agir, não fazer nada. Para outros, não ter obrigações, não ter que cumprir horário, não ter não ter disciplina, né? Então a gente tem várias formas de entender essa paz. Alguns querem a riqueza, acreditando que o dinheiro farto, a facilidade econômica, o prestígio social é que vai trazer a paz sonhada e daí por diante. Então, se todas as pessoas buscam a paz a seu modo, é necessário entender que a paz legítima é o resultado do equilíbrio de nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Então, sem esse autoconhecimento nosso aí de cada dia, sem essa busca da paz interior, a gente vai ter muita dificuldade para se localizar e para encontrar essa paz, né? Que a paz do Cristo possa estar nos nossos corações, nos fortalecendo hoje e sempre na nossa caminhada, né? E que possamos realmente refletir um pouco mais sobre tudo que a gente tem feito pela paz. Paz interior, a paz do próximo, a paz do lar, e daí por diante, né? Esse texto assim, foi tão assim profundo que eu acho que cada parágrafo merece até um comentário, né, dele. E não é? Cada parágrafo merece um comentário. Mas eu queria pegar a parte inicial, que é a de abertura, né? Que é a passagem bíblica, o texto bíblico, que eu estava dando uma olhadinha aqui antes. E aí me chamou bastante atenção o seguinte, que assim, Paulo, quando ele fez essa carta aos Tessalonicenses, né? Essa cidade Tessalônica, ela foi uma cidade em que é, é, eles tinham muita liberdade, né? Uma cidade que tinha uma liberdade muito grande e eles, diferentemente das comunidades próximas, eles tinham um conjunto de valores deles, né? O juízo deles, tudo deles. E aí, tudo assim, muito particular. E aí, quando Paulo ele chegou lá para poder começar a pregar, ele causou muita impressão, né? Só que assim, essa impressão se dividiu, né? Uma impressão muito positiva, que foram aqueles que começaram a querer se interessar em aprender mais, né, sobre as lições do Cristo, e uma outra impressão negativa, né? E aí é isso que me chamou assim bastante atenção, né? Quando a gente fala nesse contexto da paz, que ele, entre outras coisas, que ele aconselhou quando ele escreveu essa carta, ele fundou essa comunidade, né, da Tessalônica, e aí ele mandou o Timóteo para lá para poder dar essa sustentação. E quando ele foi preso, ele se comunicava por cartas, né? E entre outras coisas, como ele foi expulso em princípio de lá, né, por esse grupo que ficou contra ele, esse grupo se insurgiu de uma forma que agredia na base da violência mesmo, era na base da violência, onde eles se reuniam para fazer, né, os estudos, as leituras, né, do Evangelho, Paulo falava, Paulo pregava, eles iam lá para poder colocar ele para fora na base da violência. Então, no sustento da paz, é onde Paulo, ao se comunicar, através dessa carta, ele estava aconselhando a comunidade que estava lá tentando resistir a ser firme. E mesmo diante de tanta animosidade de parte, né, da população daquela cidade, para que eles procurassem não ceder a essa coisa da violência. Porque tinha um grupo dentro da comunidade que queria resistir, né, sendo recíproco na violência, e o outro que ficava meio assim sem saber o que fazer. Aí ele aconselhava exatamente em você se manter firme. Aí eu queria só pedir licença para dar uma lidinha rapidinho, porque eu achei tão bonita essa passagem. Aí, dando sequência à passagem que abre, né, o nosso texto, né? O texto ele fala, né? Tende para com eles grande estima na caridade, em vista do cargo que exercem. Guardai entre vós a paz, quer dizer, guardai, tende para com aquelas pessoas que estão tendo animosidade contigo, paciência, caridade, guardai em vós a paz, né?
Aí ele continua: também vos exortamos, irmãos, admoesteis os preguiçosos, quer dizer, aconselhar, para você estar repreendendo, né? Admoestar no sentido de censurar, aconselhar, repreender. Admoesteis os preguiçosos, alenteis os tímidos, acolheis os fracos e sejais pacientes para com todos. Cuidai que ninguém retribua a quem quer que seja o mal com o mal, mas que, em todo tempo, façais bem uns aos outros e a todos. Vivei sempre alegres, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. Então, quer dizer, essas são as palavras, né, que está na carta, dando sequência nessa passagem de abertura. Ele vem aconselhando. Então, diante de tanta animosidade, você tenta manter a calma, tenta manter a paz. Ela tem que começar dentro daquele grupo que estava ali proposto a seguir, né, os exemplos de Jesus. E a partir dali, através da força do exemplo, eles irem conseguindo conquistar, né, os outros. E aí ele vem falando, né, ele fala, né, menciona, né, acolher os fracos, os preguiçosos, dar uma orientação para aqueles que estão perdidos, né? A orientação dele vai nessa direção. E assim, destrinchando, né, o texto que o Emmanuel passou para a gente, esse é do Palavra de Vida Eterna também, né? Esse trecho? Sim. É interessante que a gente passa batido por várias coisas que são, né, relevantes. Ele começa falando daquela situação da guerra, né? E realmente, a gente já falou isso algumas vezes, que a gente não consegue. A guerra que está em fala, né, no momento, que é essa situação da Rússia, da Ucrânia e tal. Está na mídia, né? Está todo mundo falando disso. Mas quantos e quantos conflitos armados estão acontecendo no planeta todo, em vários lugares que a gente nem sequer toma conhecimento, né? E assim, qual a contribuição que a gente pode fazer? A gente não tem como ordenar que pare, né, com essa guerra, com essa coisa toda. Mas qual a contribuição que a gente pode fazer? Através da prece, é a única coisa, né, que a gente pode fazer. É tentar, como ele diz aqui, a gente parar para perceber que a gente consegue influenciar individualmente com mecanismos que vão sustentar a paz através da prece, né? Através da oração. É a gente tentar não julgar aqueles que estão mais ali em evidência, né? No caso, né, o Putin, o outro, aquela coisa. A gente sempre faz um juízo de valor desse ou um juízo de valor daquele. E assim, quando a gente faz isso, por mais que realmente você veja quem tem razão, quem não tem razão, mas esse juízo de valor que a gente costuma fazer, a gente já está emitindo uma energia ali, né? Uma energia negativa. Então, assim, a gente tentar se abster de fazer um juízo de valor para se colocar numa situação de defesa e de manutenção da paz, fazendo essa prece, em prol até desses que estão movimentando toda essa violência insana, que a gente não consegue compreender os motivos reais, né? Fala-se tanta coisa e a gente não consegue entender até hoje por que de tanta violência. E aí a gente vê que ele vai seguindo e vai falando que se a gente para pensar no poder que a influência do nosso pensamento, da nossa vibração tem para com uma guerra, para a influência que a gente tem, que age de um para com o outro, né? Às vezes pela sua forma de falar, pela sua forma, né, de agir e a nossa maneira de pensar também, a gente lança uma energia e assim aquilo vem de volta, é impressionante, né? Como pode você se vê envolvido assim numa atmosfera negativa, se você não pensa, não para refletir, você se perde e você vai com a massa. Então, se um começa a falar, daqui a pouco você está lá falando mal também, você está lá vibrando negativamente também, porque a gente está muito habituado a seguir tipo o efeito manada, né? Então, a gente muitas vezes se deixa levar por esse efeito manada que vai
como uma avalanche, vai se avolumando, todo mundo falando mal, e ninguém parando para poder pensar os porquês, e ninguém parando para poder pensar que uma hora isso tem que parar, tem que ter fim, para poder a gente começar a pensar em como vai resolver. É como a gente tem um problema, não adianta a gente só ficar falando do problema, do problema, do problema. Chega uma hora que a gente tem que começar a pensar o que vamos fazer para resolver. Porque só você ficar falando do problema não resolve. O que resolve é você se concentrar, se conscientizar do que, qual a energia que você vai poder empenhar para aquela situação, né? Então, assim, bem dentro do que aconteceu assim comigo na sexta-feira, no momento que eu fiquei assim desesperada, sem saber o que fazer, eu apelei para vocês. Foram assim, meus amigos, assim, não, eu não estou podendo mais, vou apelar para quem de repente está melhor do que eu nesse momento. Foi quando eu não estava nem conseguindo gravar mensagem, escrevi de qualquer jeito, mas assim, foi um impulso. Quando a gente vê que a gente não tem condição sozinho, a gente pede ajuda, né? Então, assim, a gente percebe que essa coisa da manutenção da paz, a gente está muito frágil, porque a todo instante a gente é bombardeado com coisa ruim, com informação negativa, e a gente mesmo não consegue mais pensar coisa boa. O nosso primeiro pensamento, na maioria das vezes, é de uma coisa ruim, né? O nosso primeiro impulso é esse. Aí depois sim, depois até vem, né? Até por assim, a gente já ter uma religiosidade, a gente está se dedicando a estar fazendo um estudo, tem a doutrina espírita que nos esclarece, então a gente pode até se sentir privilegiado em mesmo a gente não conseguindo, né, ser 100%, a gente pode partir também para o negativo, mas vai chegar um momento que a gente consegue colocar o pé no chão e tentar colocar um freio. Mas para você ver que a sintonia ela tá tão assim esquisita que até para quem tem uma fé, quem tem uma crença, se perde, não consegue nesse primeiro momento se colocar em equilíbrio. Depois até, né, baseado na tua crença, na tua fé, na força que você tira de algum lugar, você até tenta, né, se equilibrar. Mas a gente precisa tentar colocar o pé no chão nesse sentido e dar valor às pequenas coisas. Ele dá exemplo aqui da floresta, né? Que a floresta exuberante, ela é exuberante hoje, mas o passado, os primórdios, foi aquelas sementes que foram caindo, foi germinando, foi brotando, foi nascendo. Então, fala da construção também, né? Que assim a gente não dá atenção naquele parafuso, naquele prego, naquela coisa, mas quando você vê um castelo, uma casa toda pronta, aquele tijolinho, aquele preguinho, aquele pedacinho de madeira foi primordial para poder dar alicerce, dar base para a casa toda que foi construída. E assim somos nós. A gente não dá valor ao potencial da força do nosso pensamento, porque o pensamento é só nosso, né? Ele vem dentro da gente. Mas quando a gente conseguir reconhecer e valorizar a força que a gente tem dentro da gente, a gente vai conseguir chegar nesse auge que é você vibrar até para tentar bloquear uma situação de guerra, até para tentar mediar um conflito. Tipo essa situação que o Solécio, né, comentou da briga lá na escola, os alunos estão naquele conflito. O momento que a gente conseguir ter um pensamento mais positivo, a gente vai estar passando na rua, vai ver uma situação de briga, de agressão, ao invés da gente ter aquele primeiro ímpeto de curiosidade, por que eles estão brigando mesmo, hein? Ih, tá um brigando com o outro, por que eles estão se estapeando? Ih, aposto que falou mal da mulher do outro. Ih, aposto que é não sei o quê. Quando a gente sair dessa sintonia, a gente vai passar para outro patamar. Primeiro, vamos tentar estabilizar a situação, para depois fazer qualquer juízo de valor, né? Mas é um passo de cada vez, a gente tem que construir esse pensamento, né? A gente está engateando muito nisso. Mas, assim, são graças a estudos como esses, graças a gente estar tentando fortificar nossa fé a cada dia, graças a gente tentar se sintonizar, fazendo as nossas preces, né? É que a gente vai construindo esse valor, que realmente não é fácil, não, mas a gente, devagarinho, a gente vai chegando lá. É como a gente sempre fala, né? Que a paz está dentro da gente. Mas essa paz a gente tem que colocar assim, como um tijolo por tijolo, como diz, né? A gente bota um tijolinho hoje, né?
Eu que morei num barracão, quando eu fui para minha casa, nós fomos para um palácio, né? As janelas e as portas ainda eram de madeira rústica, né? Mas foi um palácio, né? E como foi difícil, né? Para os nossos pais conseguirem fazer aquela casa que não foi nem embolsada toda, né? Foi colocado tijolo por tijolo, né? E às vezes, muitas vezes a gente dá muita facilidade hoje em dia e não tem aquele valor que a gente que não teve, a gente passou a dar, né? E hoje em dia é a mesma coisa, né? Porque há muita facilidade sem responsabilidade, né? E aí a gente está vendo como as coisas às vezes vão indo, porque não tem aquele princípio, né, de se esforçar para se melhorar. A gente sabe que a gente ficar numa cama o dia todo não vai trazer nada de bom, né? Que a gente precisa é, se tratar, a gente precisa. A gente precisa de estar bem com aquele nosso próximo. No início, eu que morei sozinha, bem dizer, que tinha assim muita liberdade, porque não casei nem nada, né? Aí não tinha filhos, né? Então eu tinha muita liberdade. Só que hoje a minha vida é totalmente diferente. Eu tenho que pensar em que está perto de mim, né? Eu tenho que pensar que eu não sou mais aquela, não tenho mais aquela juventude, né? Que eu tinha. Então, as coisas mudaram. E eu tenho que me encaixar nessa mudança para mim não me sentir infeliz. É difícil? É. Você que tem assim muita liberdade, você se encaixar numa vida totalmente diferente, com pensamentos totalmente diferentes. Mas você vai aos pouquinhos, né? Você vai conquistando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí você vê que mais tarde já faz a diferença. Mais tarde você já tem outro pensamento, tanto de um lado como do outro. Então aquilo que a gente sabe que não pode mudar naquele momento, a gente fica quieta, porque a gente ganha muito mais. Que nem vocês falaram, esse texto aqui nos deixa assim, é tanta informação que acho que para a gente entender o que tem aqui, teria que fazer uma leitura diária. Acho que num ano a gente lendo tudo isso, a gente ainda não consegue decorar tanta informação que tem numa leitura que olhando assim, passa por ele, nossa, bonitinho, mas não é tão bonito, não é só bonitinho, é muito mais do que isso, é muito aprendizado que tem aqui. É muita informação. E assim, o que mais nos chama a atenção é quando o texto fala principalmente da paz que começa dentro de mim. Porque muitas vezes, como foi falado aí, a sua Celeste que comentou, muitas vezes nós queremos a paz lá fora, a paz que o outro traga para nós, a paz nas coisas do mundo. E não é assim. A paz que tem que começar dentro de mim, a paz do mundo começa dentro de mim, a paz do ambiente que eu estou começa dentro de mim, a paz da minha família começa dentro de mim. Ah, mas não é ele que vai construir? É você? Não, porque se eu estou em paz, o mal que está no outro não vai me trazer perturbação. O mais que possa trazer, digamos assim, é um aborrecimento que não vai me tirar paz. Vou entender que ele está doente, vou entender que ele é frágil, vou entender que aquele irmão, aquela situação, infelizmente, está no momento dele, mas não é, isso não dá o direito de tirar a minha paz. E assim, uma palavra tão simples, mas é tão profunda e tão difícil ainda da gente colocar em prática, que nem foi falado aí, porque é uma coisa assim que parece ser fácil,
Mas o que é que nem Dona Gilda falou? É um tijolinho de cada vez. Não vamos achar, mas a gente não consegue. Mas a gente ainda é infeliz, ainda é inferior. Não, gente. Isso é aprendizado. Isso não é para a gente ver e se acomodar. Isso também não é para a gente ver e querer se precipitar, achar que nós estamos lá na frente, que nós já era para ter feito tudo. E se nós não fizemos, é porque não temos capacidade de fazer ainda, mas nós estamos a caminho. Nós estamos entendendo, estamos estudando que o caminho é esse, é descobrir essa sabedoria do conhece a ti mesmo, como diz Jesus, olhar um olhar interior para dentro de nós e construir essa paz que vem de dentro para fora. E aí sim, quando nós estamos em paz conosco mesmo, o mal do outro, pouco ele vai nos perturbar, pouco ele vai nos atingir. E a gente ainda vai ter até compaixão da fraqueza daquela pessoa, que a gente sabe que é o momento dele, que é a situação em que a sociedade se encontra. Muitas vezes a gente encontra assim, principalmente em ônibus, bem cedo, quando você vai. Cada situação que a gente olha assim, se você fosse revidar, ali sairia uma briga, mas para quê? Que nem Celeste deu um exemplo dos alunos lá brigando. A gente vê uma coisa dessa, a gente fica triste, gente. É que nem Elano falou, Elano falou uma coisa muito linda. Quando nós já tivermos um patamar muito além, a gente vai ver aqui dali com compaixão e vai ver ali como os doentes, desequilibrados, que somos todos nós, e na nossa juventude a gente ainda consegue ser mais ainda, e aí nós que somos mais maduros, vamos fazer o quê? Orar por esses irmãos. Em vez da gente, como falou olhando, em vez da gente ficar olhando lá, olha lá o pessoal discutindo, leva o pensamento a Deus e ora e pede a Deus, porque são espíritos desequilibrados que estamos aqui a par um com o outro, em prova, em expiação, em aprendizado, e mesmo assim a gente ainda não está compreendendo o que nós viemos fazer, o que nós viemos, digamos, exemplificar, para entender a dificuldade do outro. Aí vem a mãe que briga com o filho, vem o aluno que vai contar a história dele para a mãe. Para que isso, gente? A gente já tem tanta guerra, sabe? Já tem tanta briga, a gente já tem tanta desaviso, já tem tanta tristeza no nosso planeta. São coisas pequenas que poderia passar, mas que, na nossa opinião, nós deixaríamos passar. Mas, infelizmente, na maioria de muita gente, vai o revide, né? E aí aquela coisa, aquele homem velho que fala Jesus, o olho por olho, dente por dente, aonde isso já teria que estar passando, já ter passado da nossa estadia, porque a gente já tem capacidade de estudar um evangelho, se assim fosse, todo mundo tivesse essa sabedoria, né, de pegar esse evangelho e trazer para dentro de nós e entender que isso aqui é o caminho, o evangelho nos traz o caminho a seguir, e se fugir dessas informações a gente fica perdido, aí fica que nesses irmãos aí, né, se vingando, brigando, se batendo um com o outro, e aí o que nós entendemos? Tanta informação que a gente poderia usar ao nosso favor e trazer aquela paz, para construir a paz dentro de nós. Infelizmente, a maioria de nós, humanidade, ainda desconhecemos esse evangelho, desconhecemos os ensinamentos de Jesus, o trabalho que esse mestre, esse amigo, esse professor, esse médico veio nos trazer, o exemplo que ele veio nos dar, que o exemplo da paz é quando nós damos a outra face, e a gente, assim, infelizmente, da outra face para muita gente é covardia, né? Porque bateu, levou, né? Na maioria, muitos pensam assim. E aí nós vemos essas guerras, essas brigas dessas crianças, desses adolescentes, e muitas vezes começam uma rixa, daqui a pouco tira até a vida um do outro, porque fica aquelas coisas, aqueles mal resolvidos. E aí, o que acontece? A violência se instala. E nós não precisamos mais de violência, nós não precisamos mais desse momento do homem velho, do olho por olho, dente por dentro. Nós precisamos de homens renovados. É para isso que nós estamos aqui, para trabalhar essa paz que nem diz Emmanuel, quando ele fala das coisas tão simples que estão ao nosso favor, que muitas vezes nós deixamos passar despercebido, como a árvore. Ele deu um exemplo aqui das flores, de uma árvore que dá flores, uma árvore que a gente olha nela e vê tanta beleza, enquanto isso, muitos nem sequer olham, nem sequer aprecia uma coisa tão maravilhosa que é uma árvore, que a gente vê Deus conversando com a gente, a natureza, e coisas tão simples que traz um reconforto. Até falei uma situação que aconteceu na nossa fraternidade domingo passado, que o senhor Lé sabe que está se tratando, mas se eu for falar vai incompletar muita situação aqui. Então, uma situação muito, digamos assim,
digamos assim, muito difícil. E aí eu olhei, me senti um pouco agoniada, olhei para uma árvore lá do outro lado do mundo, eu não sei nem como foi que eu vi aquela árvore, foi uma coisa de Deus mesmo. E eu fui olhando para aquela árvore, fui olhando aquelas flores, umas flores brancas, eu guardei aquilo muito na minha memória, e aí eu fui renovando a minha energia, fui refazendo e vi, voltou tudo normal. Eu fico imaginando, olha o recurso que essa árvore me trouxe. Se a gente não tem um olhar para a natureza, olha o recurso que a natureza traz para a gente. Uma renovação de energia. Você se conecta daquela energia ruim, você conecta noutra, que vai renovando sua energia e você continua fazendo o seu trabalho, que a gente poderia, de repente, ali, ter entrado em pânico e deixar todo mundo apavorado. Não. E aí são coisas simples, muito simples, e nós não damos valor, essa simplicidade, que é o que nos ajuda a crescer. Jesus foi tão simples, deu exemplos tão simples, e a gente não aprendeu com o mestre dos mestres, e a gente ainda continua querendo entender, compreender, viver coisas assim, sabe, do outro mundo, coisas chocantes. É um homem velho, infelizmente, estamos aqui ainda na luta, né, conosco mesmo, nós já falamos disso no nossos estudos, que nosso maior adversário não é o outro, é nós mesmos, porque às vezes nós não nos achamos adversário, achamos que o adversário é aquele que nos, digamos assim, nos insulta, nos complica, nos revide, e não é, adversário somos nós mesmos, que quando nós estamos bem conosco mesmo, o mal do outro não nos atinge, o mal do outro não nos complica. Infelizmente, nós temos que trabalhar essa paz interior, essa paz que Jesus está aqui nos ensinando através das palavras de Emmanuel, a paz que Jesus veio trazer no Evangelho, amai uns aos outros, porque é dessa paz que nós precisamos para construir a nossa estadia aqui e ter paz interior. E essa paz vai nos deixar feliz, forte e resistente. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que estar o quê? Em oração e vigilância. O que é vigiar, gente? É ver os nossos atos, é ver o que a gente pode melhorar, o que a gente errou, como a gente pode evitar o erro. A vigilância nos dá sabedoria. Quando nós estamos vigilando com os nossos atos, os nossos pensamentos, tudo começa pelo pensamento, as nossas ações, nós temos mais cuidado para os erros, para, digamos assim, as fraquezas não chegar até nós. Mas muitas vezes a gente se deixa levar por esse fluido pesado que nós já encontramos, que não está sendo nada fácil no nosso planeta Terra, nós deixamos nos levar por, infelizmente, coisas digamos assim, pensamentos de outras pessoas, convites de outras pessoas, e aí acabamos envolvendo por situações que só vai trazer o quê? Dor e sofrimento. Então, que nós entendemos que o que nós fizemos, nós demos o nosso melhor, estamos ali, estamos de corpo presente, estamos de corpo e alma, fazemos com o coração, fazemos com a alma, não por fazer, não estar por estar presente, isso é muito importante. E aí essa paz interior, ela vai crescendo passo a passo, que nem diz falou muito bem a dona Gilda, tijolinho por tijolinho. Cada estudo que nós fazemos aqui, como foi falado também pela dona Gilda, cada esforço, cada leitura, cada oração, é um tijolo da nossa construção espiritual. Nada disso fica perdido, fica tudo registrado na nossa construção, da nossa moradia de fortaleza espiritual. Mas isso é com o tempo. E é o quê? Ah, eu fiz hoje, vou me acomodar? Não, eu construí um tijolo. Minha casa não é construída só de um tijolo. A casa tem que ter o alicerce, depois os tesouros. Então, cada dia é um esforço que nós fazemos, orando um pelo outro, orando pelo planeta. Nas minhas orações, sempre eu peço pelo planeta, que é o que está nos acolhendo, e é o que, sim, pelos nossos governantes, que realmente é que nós precisamos dessa paz para que todos possam conviver em paz uns com os outros, principalmente quando parte das autoridades, que é quem governa os menores. E aí nós fazendo esse trabalho de aliança, essa aliança com Deus, essa aliança com a paz, com a harmonia, nós vamos crescendo junto. Quem, infelizmente, desviar do caminho,
A responsabilidade é de cada um, mas nosso trabalho aqui é de unir em oração, é de pedir, é de construir, e muitas vezes de bater na porta, porque às vezes a gente se sente orgulhoso. Ah, não, eu não vou pedir a oração ao fulano. Peça oração, por que não? Quando o outro precisa, entre em oração pelo outro. Nós somos uma família. É para isso que nós estamos aqui, para um ajudar ao outro. Nós somos solidários. Eu achei muito bonito o exemplo da Elane, quando ela estava lá nos problemas dela, como todos nós enfrentamos, cada um no seu momento, no seu horário. Ela pediu ajuda, isso é um ato de humildade. Ela poderia ter se colocado lá, ah, não, não vou pedir ajuda do grupo não, senão vão me achar que eu estou frágil, vão achar que é fraqueza minha. Não, gente. Entrou em oração, pediu oração, entramos em oração, todos orando juntos, e eu tenho certeza, junto aos nossos mentores, anjos guardiões, nós vamos enfrentando coisas que nós nem imaginamos, e as coisas vão se colocando no seu lugar, porque não é nós, é Deus e a força cósmica universal, junto com o fluido da paz, vai construindo solução aonde parecia não ter solução. Eu, no meu momento difícil, o que eu fiz? Vou apelar para meus irmãos, que é momento de oração. Eu posso orar? Eu não confio na minha oração? Confio, mas quanto mais pessoas orando, melhor. E quem está fora da dor, muitas vezes, tem uma concentração melhor do que quem está junto, já está sentindo a dor, porque está um pouco, digamos assim, atordoado, está um pouco preocupado. Então, o que acontece? Pedimos oração, tenho certeza que eu posso contar com a oração de todos vocês. Vocês precisam, pede oração para nós. Por quê? Para isso que nós somos uma família, é solidariedade, é um ajudando o outro. Mas nós estamos falando só desse grupo aqui? Não, nós estamos falando pelo planeta. Por isso, nossas orações, nós temos obrigação, nós como estudantes do Evangelho, temos obrigação de contribuir com Ismael para a construção da paz do país que nós vivemos, que é o que nos acolheu, e do planeta. E do planeta que nos acolhe, o planeta Terra. Então, a minha oração, a oração de cada um de nós no nosso Evangelho no Lar, é muito importante. Parece que não é nada, mas nós somos construidores dessa paz do mundo, que é a paz que está dentro de nós. E esse tijolinho é cada prece, é cada ação, é cada pensamento, cada meditação, mentalização. Nós vamos construindo essa base que, olhando para trás, nós vamos ver, graças a Deus, já construímos uma boa caminhada. Falta muito, mas não estamos no ponto de partida, já estamos a caminho. E isso depende de cada um de nós. Então, nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado. Vamos pedir a nosso Pai misericordioso que essa paz, tão sonhada por todos nós, tão sonhada pelo planeta, possa existir, Senhor Jesus, em cada um de nós, que possamos nós, filho de nosso Pai misericordioso, herdeiro da divindade, construir a paz no lar, na sociedade, no planeta, no país, onde quer que nós estejamos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, fortaleça cada um de nós. Nós te pedimos, Jesus, pelo planeta, pelo país, pelo universo, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que a tua infinita misericórdia toque o coração de cada um de nossos irmãos, que eles possam sentir a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. E te pedimos, Jesus, permissão para encerrar o estudo da noite de hoje, que agradecemos do fundo do coração mais essa oportunidade que foi nos proporcionada na noite de hoje. Que Deus nos fortaleça, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus.